na candidíase de repetição, tem muita mulher com candidíase de repetição, muita mesmo, e aí utiliza os ozóis, né, os fluconazol, as pomadas e sempre tá voltando. Então a causa, nesse caso, não adianta utilizar a pomada, tem que focar no intestino. Então fazer uma modulação intestinal, porque esse supercrescimento de fungos pode ser uma desbiose, ou seja, crescimento de bactérias negativas no lugar de bactérias positivas, então ocorre um desequilíbrio, e aí gera também uma maior proliferação desses fungos, que a cândida existe na nossa microbiota vaginal de forma normal, porém um supercrescimento dela causa a candidíase. Qualquer desequilíbrio, na verdade, né, pode realmente Exatamente provocando aí um problema, né, sendo aí extremamente desconfortável para a mulher, né? Então, a questão do estresse, o psicológico influencia demais na candidíase. É muito importante a gente falar sobre. Questão, como você falou, carboidratos simples, então os doces, muito açúcar, às vezes até o leite. Então, é melhor evitar nesse período de crise. Mas, como eu estava falando, foco no intestino. Então, retirar alguns alimentos ali para recuperar esse intestino. Então, essa flora intestinal, né? Porque alguns exatamente. alimentos são agressivos à flora, sim, né? Sim, principalmente se você tiver algumas vezes muito impacto, se você tem intolerância à lactose e continua consumindo leite. Então, o nosso intestino, que era para ser bem fechadinho, é como se ele fosse se abrindo e passando coisas que não deveriam passar. Aumenta a permeabilidade, né? Quer dizer, aí Exatamente. acaba absorvendo alimentos que não são recomendados e aí acaba... Gera processo inflamatório, exatamente. Tudo isso, por isso que às vezes a gente fala que o intestino é o maestro, porque um desequilíbrio ali no intestino tem impacto em todo o corpo. Então, na candidíase, a gente tem que ir ali. Não, vamos focar aqui no intestino, melhorar essa microbiota vaginal, essa microbiota intestinal, às vezes não entrar com probiótico primeiro, dar fibras, melhorar ali, aumenta o consumo de fibras, bebe bastante água, depois a gente entra com probiótico para gerar esse equilíbrio e as mulheres entram em remissão de não ter mais a candidíase. Então, a forma que eu busco trabalhar, porque eu sei que com os fluconazóis, as pomadas, volta a candidíase, então não adianta, né? Então eu foco no intestino, a gente trabalha com o intestino para melhorar aí essa questão dessa síndrome fúngica, né? Esses fungos aumentados. Eu acho muito bacana da maneira que você lida, né? E da maneira que você vem enfrentando os problemas aí, ajudando mulheres a superarem esses problemas. E o que eu acho mais interessante, e eu venho acompanhando, né, seu trabalho, é porque eu observo que você, de fato, você não tem aquela dieta, aquela recomendação de dieta proibitiva, né? Mas a partir do momento que ela vem trazendo os alimentos saudáveis e que as mulheres, né, as pessoas que te acompanham, né, vêm seguindo lá, eu vejo que o uso desses alimentos saudáveis sendo incorporado como um hábito na rotina dessas pessoas, essas pessoas elas acabam tendendo, sem a sua proibição, sim. a ter uma necessidade menor desses alimentos que não são recomendados. Então você acaba chegando lá sem gerar aquele, principalmente, pessoal, é aquela questão assim, eu não vou nem conversar, porque eu não vou deixar o medo de nutricionista, eu não vou deixar de comer meu pão, entendeu? Eu não vou deixar de comer meu pão, mas não se você não quer deixar de comer seu pão, não tem problema. Mas eu acho isso muito bacana. E é como você falou, exatamente isso. As próprias mulheres, elas vão perder. Nossa, nem tenho mais aquela vontade de doce que eu tinha do pão. Vai vivendo e... Olha, eu agora comecei a incorporar depois do almoço, não mais o doce, uma fruta. Exatamente. A vitamina C que você é natural. Porque a gente precisa explicar esse processo. Aqui às vezes a gente traz nome difícil, nome de hormônio, mas é importante que a população tenha um conhecimento que hoje em dia, infelizmente, tem muita informação sendo passada de forma errada, demonizando fruta, até aveia. Então, hoje em dia, a gente precisa trazer um entendimento para a população, para os pacientes. Olha, é por isso que eu estou fazendo isso. Entenda o que está acontecendo. É o seu corpo, é a sua vida. Então, você precisa entender o que está acontecendo. E se a gente não se cuidar, né, quem é que vai cuidar? Exatamente. Exatamente. E mudar comportamento. Aqui no meu trabalho, eu não foco só em te dar um plano alimentar. A gente busca mudar comportamento. Então, trabalhar com melhora de hábitos. Às vezes, a gente nem muda a alimentação. A gente acrescenta hábitos. Não vou mudar nada, só coma 3 frutas. Porque tem muitas mulheres com questões emocionais, então não dá para tirar as
coisas dela. Eu não posso fazer isso, que eu posso piorar ainda mais esse processo, entendeu? Então a gente tem que ter uma escuta muito ativa e entender muito esse processo. Eu percebo que você vem fazendo, né, um processo também, um trabalho de mentoria, né, com essas mulheres, né? Sim, eu tenho os programas nutricionais que englobam ela, com múltiplos contatos, para que ela não fique desassistida e que ela possa ter ali, Nutri, quero mudar isso, não estou me adaptando, estou com dificuldade, porque eu sempre falo que o objetivo do meu trabalho é te dar resultado, né? Então, você tá ali assistida, não só uma Nutri que tiver a cada 30 dias, né? Ter esse contato mais próximo é extremamente importante. E isso é muito bacana, né? Você realmente poder criar esse vínculo com a pessoa, né? E essa credibilidade que você vem construindo aí ao longo do tempo e por isso vem fazendo sucesso aí cuidando das mulheres. Isso é muito bacana, né? Uma experiência própria que despertou em você como esse autocuidado pode não somente te ajudar, mas também contribuir aí para a vida de milhares de pessoas. E isso é muito bacana. Temos uma pergunta. Muito bacana, mas a gente precisa de fato abrir aí para as perguntas, afinal, você é muito importante, a sua participação é muito importante. O que você aproveitem. A gente vai conversar sobre o que você está bom. Só moderando aqui os comentários, a Alice falou que salada com gergelim é muito bom. Olha, tá vendo? Mais dicas. Teve a pergunta de Roberta. Ela quer que você fale, Thalita, um pouco sobre a alimentação durante a gestação. Pronto, a gente pode falar. Bacana. Assim, durante a gestação, é muito delicado, né? Mas as mulheres acabam chegando nesse período com muitos medos. Então, aí já não pode comer comida crua, sushi, não pode comer nada do tipo, tem que ter muito cuidado. Então, assim, o que a gente busca durante essa gestação? A cada trimestre, a mulher tem diferentes necessidades. Então, ali a partir do finalzinho do segundo trimestre, a gente já aumenta a necessidade calórica dessa mulher. Então, a gente tem que avaliar. Se a mulher entrou com obesidade, entrou com peso normal, a gente não pode fazer necessariamente essa mulher emagrecer quando ela está gestante, mas a gente tem que ir controlando, principalmente devido a diabetes gestacional, então que é muito perigoso. Então, até mulheres que têm SOP, minhas pacientes que engravidam, eu falo, vamos controlar para não ter diabetes gestacional. Então, a gente controla a carga e índice glicêmico, né? Então, foi o que eu falei, comida mais natural possível, então aquilo que a gente fala, descasque mais, desembale menos, né? Então, as comidas ali, carboidratos complexos, as próprias raízes, o aipim, o inhame, o pão que seja, mas com o ovo dentro. Então, a gestante, ela precisa fazer essas combinações, tem que ter muito cuidado com o cálcio, né? Então, a semente de gergelim, a Alice já deu a dica aí, né, de colocar na salada. Muito bacana, porque as pacientes que estão gestantes, elas precisam de uma demanda maior de ferro, de cálcio, a gente tem que estar atento à vitamina D também, então tomar ali um banho de sol no início da manhã é extremamente importante. O ômega 3 na gestação também, no finalzinho a gente foca ali, que a gente tem EPA e DHA do ômega 3, o EPA é mais anti-inflamatório, o DHA tem mais relação com questões cognitivas. Então, a suplementação, às vezes até a mais do que a suplementação já pronta, a gente entra com DHA nessa fase mais final, a gente pode estar utilizando também para essas pacientes. Avaliar com o seu obstetra a questão de exercício físico, então, que é importante também para essas gestantes, para gerar esse controle glicêmico, porque o exercício físico, ele capta a glicose, faz ela entrar dentro da célula sem precisar de insulina. Isso é muito importante. Então, para a gestante também vai ser de extrema importância esse processo. Ter atenção ali à fibra. Então, para não gerar constipação, que às vezes algumas gestantes, elas têm constipação, né? Então, até fazer um suco laxante com algumas ameixas, o psyllium, eu gosto muito do psyllium. É uma fibra muito boa, uma planta, né, que virou ali a fibra. Então, você pode utilizar o psyllium, pode utilizar, no caso, se utilizar o psyllium, beber muita água para não constipar, é muito importante. Então, essas são algumas dicas gerais que eu posso estar dando sem saber exatamente qual trimestre você está, mas que você cuide muito da sua alimentação com muita fruta, não pule lanches. Então, por exemplo, faça seu lanche da manhã, faça seu lanche da tarde, porque para a noite você não precisa comer muito. Muitas vezes ter azia, que as gestantes acabam tendo azia. Então, uma dica para enjoo de manhã, ter aquelas batatas, aquelas bananinhas chips do lado da cama, ou biscoito de arroz, para acordar de manhã você comer algo mais cedo, para evitar o enjoo.
é uma dica. O chá de gengibre, grávidas não podem utilizar muitos chás, mas o chá de gengibre é um chá que é liberado e ajuda nos enjoos. Então, para melhorar esse desconforto, para muitas grávidas que têm muitas náuseas, também é uma opção super interessante. Então, espero que tenha dado aí para pegar algumas dicas. Aproveita, né? Aproveita, porque realmente é um momento muito bacana para a gente estar aqui tentando esclarecer algumas dúvidas e levar mais dicas aí para o nosso público, né, Thalita? Tem mais dúvidas? Mais perguntas? Aproveitando que você falou da alimentação na gestação, eu queria que você contasse um pouco como é que tem sido com as tentantes, né? Porque você tem falado um pouco das tentantes no seu Instagram, Thalita. Sim. E aí, como é que você pode contar um pouco dessa experiência com as tentantes? Pronto. As tentantes, elas variam muito, né? Então, por exemplo, qual a causa? Porque é que muitas vezes as mulheres têm SOP, que tem irregularidade menstrual, então a gente tem que regularizar esse ciclo. Então, eu trabalho muito com o autoconhecimento feminino, de entender cada fase do seu ciclo, entender que você tem um muco mais clara de ovo na fase na verdade, na fase lútea, que você tem sua temperatura aumenta na fase lútea. E aí a gente reconhecer o seu próprio período fértil, exatamente. Né? Qual é o período do mês que eu tenho uma maior, né, probabilidade de estar ovulando, né? Quais são os dias que eu estou nesse período fértil. Exatamente. É muito importante, principalmente, né, para todas as mulheres, para aquelas que estão tentando, para aquelas que não estão tentando. Exatamente. É muito importante a gente conhecer cada fase. Cada fase. Então, assim, as mulheres às vezes chegam com esse processo. Então, quando a gente, como eu estava falando, né, que tem SOP, a gente precisa regularizar esse ciclo menstrual, entender a causa e focar nisso. Às vezes é uma mulher que tem endometriose, que aí também a gente precisa focar no controle dessa endometriose, que é outra questão que eu tenho também. Fui premiada, né, as duas. Mas é bom que eu posso ajudar outras mulheres. Então, as mulheres com endometriose, a gente tem que buscar entender, reduzir o processo inflamatório, que a endometriose é uma doença que tem um cunho inflamatório muito grande, por isso as dores. Então, por isso tem muita prostaglandina, questão intestinal. Então, a gente tem que focar no intestino e um padrão mais anti-inflamatório de alimentação para essas mulheres, para ir entender cada questão e regularizar. Então, nessas mulheres tentando, eu faço por fases. Vamos primeiro aqui gerar esse controle dessa menstruação, dessa sua doença, a gente deixar ela mais controlada e entrar no processo de melhora da qualidade desses óvulos. Porque a gente precisa, eu sempre falo, no mínimo 3 meses, porque a gente já nasce com todos os nossos óvulos. Na barriga da mãe, a gente já nasce com todos os nossos óvulos e vai perdendo. Mas a gente precisa melhorar a qualidade. Então, eu entro muitas vezes com alguns tipos de suplementação de manipulado, que às vezes é necessário, mas dá para utilizar com enzima QDL, através da sardinha, por exemplo. Às vezes a gente tem que manipular, dá para utilizar uma suplementação de L-carnitina também, que é muito importante. Dá para utilizar a melatonina, que ajuda no processo de ovulação também para essas mulheres tentantes. Então, o principal foco é entender o que é por que ela é uma tentante, se tem só endometriose ou é uma causa à parte. Às vezes é uma doença celíaca, então ela não consegue tolerar bem o glúten e aí dificulta o processo de fertilidade. Então a gente tem que buscar entender a causa de cada uma delas. E é importante, né, de fato, buscar entender essa causa, porque se for um desequilíbrio hormonal, aí a gente vai buscar a alimentação para cuidar desse processo. Se for um desequilíbrio na flora intestinal, a gente também vai utilizar a alimentação como aliada para manter esse equilíbrio. Então, na verdade, a gente vai estar sempre buscando, né, trabalhar com a alimentação para corrigir a causa desse problema e assim a gente impactar positivamente na saúde de vida aí dessas mulheres. E trabalhando assim de forma multiprofissional. Então é importante na SOP, é importante a gente ter um ginecologista, um endócrino e um nutricionista. Perfeito. Na endometriose, o ginecologista e o nutricionista atuarem ali juntos, porque é muito importante. Tem mulher que vai precisar passar pela cirurgia, então a gente tem que estar ali na nutrição, melhorando esse intestino pós-cirurgia. Tem mulher, tem tantos que vão precisar de uma fertilização in vitro, e a nutrição entra até na fertilização in vitro, na fase de implementação desse embrião. A gente tem nutrientes específicos, cada fase ali, a nutrição ela atua nesse processo de FIV também. Então não é aqui só o nutricionista, não, a gente precisa desse trabalho multiprofissional para que a nossa paciente, aquela mulher que está na nossa frente, ela seja bem assistida de todos os ângulos, né? Se precisar utilizar algum medicamento, então a gente vai ali, talvez,
conversando, né, reduzindo os efeitos colaterais ou não. Olha, dá para utilizar a suplementação no lugar do medicamento, vamos tentar dessa forma, vamos tentar. Então, o trabalho multiprofissional para a melhora daquela mulher. E o importante também é, de fato, levar o conhecimento para que essa mulher possa, inclusive, fazer as suas escolhas. Né? Porque, de fato, se ela não tem um conhecimento dessas alternativas, aí vai acabar ficando restrita, achando que vai corrigir um problema, né? E quando, na verdade, não vai estar corrigindo, vai estar tratando, né, como um tratamento paliativo aí. Olha o Instagram. Vamos lá dar um ok no Instagram para poder transmitir também lá no nosso Instagram da nossa Nutri Thalita Santana. Então, é realmente focar, né, no problema para corrigir, na verdade, identificar esse problema para focar aí numa alimentação que de fato seja favorável para corrigir esse problema e aí promover a saúde, que é o que a gente está buscando e que é tão desejada por E assim, essa questão de você não se buscar outras alternativas. Então, não vai as mulheres chegarem, meu médico falou que eu nunca vou conseguir engravidar, ou que eu nunca vou menstruar corretamente. E chega com muitos medos, dizendo que não tem. Eu passei por 3 médicos para conseguir encontrar, e eles passam por 5 médicos. E tem hora que a gente cansa, né, de procurar tanto profissional, mas não desista. Tem muitos ginecologistas ótimos, muitos endócrinos também ótimos, que dá pra gente trabalhar em conjunto, que não visa, né, não para ali para escutar e entender as dores dessas mulheres. Então, ir buscando também outras alternativas e não achar que tá tudo perdido ou que não pode mais. No meu caso, eu tenho uma só endometriose e não utilizo nenhum medicamento, porque eu consigo controlar ali, tanto eu tinha muita cólica da endometriose, então com a suplementação, com a minha qualidade de vida no geral, né, eu consigo controlar essas dores da endometriose, e é o que eu levo para as minhas pacientes também, a gente trazer melhora de intestino, melhora dessas dores. Então, a gente saber que tem outra alternativa também, não apenas o medicamento, que às vezes causa inúmeros efeitos colaterais. Então, a gente não desistir, né? Porque às vezes as mulheres buscam só quando querem engravidar. Então, não, fui levando a SOP, agora eu quero engravidar e agora eu preciso cuidar, eu preciso regular o meu ciclo menstrual. Então, é muito importante a gente ter essa atenção antes mesmo desse processo. E avaliar também, né, que de fato o quanto a alimentação impacta positivamente. Eu observei, por exemplo, que você mesmo compartilhou, né, a sua experiência de que seu ciclo menstrual ele tinha uma duração, né, muito irregular. Sim. Era um ciclo de 40 dias, de 35, sim, aí daí a pouco vinha um ciclo de... Enfim, os ciclos variavam. E variavam, assim, de maneira muito significativa. Então, o que acontece na SOP? Eu percebi que quando você trouxe a alimentação como aliada para o seu tratamento, você agora tem divulgado lá que seu ciclo está exatamente bem regulado, bem certinho. É mais um exemplo, né, de que, de fato, a alimentação, ela dá certo, ela pode ser uma aliada aí para a gente ter esses excelentes resultados. E quando você fala de alimentos, né, e alguns alimentos, eles não são assim tão... para a nossa população, a gente precisa, inclusive, trabalhar e levar esse conhecimento para a nossa população também, o quanto cada alimento que a gente conhece, ele é fonte de determinados elementos que você citou, né? Sim. Então, assim, quais são os alimentos do meu dia a dia, da minha rotina, o que de fato ele tem na sua composição, a gente começar a observar a composição dos alimentos que a gente ingere, isso é muito importante, né? E entender que todos esses elementos aí nutritivos que você falou que são tão significativos, muitos deles a gente vai encontrar em alimentos que são nossos conhecidos de rotina. Na alimentação saudável não é necessariamente cara, as pessoas têm esse mito, né? Pra comer saudável, pra comer bem, eu tenho que ser... Aí já tira tudo, já tira glúten, já tira lactose e tem que só comer orgânico. Calma, gente, vamos aos poucos. É melhor você comer uma fruta do que você não comer, só porque tem que ser orgânica, entendeu? Então, não, vamos ali aos poucos, acrescentando, assim. Uma coisa que eu quero deixar já geral pra vocês é de, no mínimo, 3 frutas no dia, consumo de água de 2 a 2,5, às vezes até 3 litros. A água é extremamente importante, fibra, então as cascas, né, das frutas, se conseguir comer com casca, as sementes, como eu falei, linhaça, chia, o gergelim, semente de abóbora, utilizar bastante para auxiliar o psyllium, para quem é constipado, mas beber água junto, para não piorar a constipação.
Fazer exercício físico é muito importante. Faz em casa, faz o que você gosta. Não precisa ser só academia. Encontra algo que você gosta. O sono, higiene do sono. Então a melatonina, que eu falei bastante aqui, que meu TCC inclusive foi relacionado só com melatonina, ela é produzida ali no início da noite. Sem a presença de luz, a gente faz o que? Fica no celular. Então aquela luz impede ali a produção correta de melatonina. E aí a gente acorda cansado, acorda como se passasse um caminhão em cima da gente, não tem o processo de ovulação correto. E às vezes são essas mudanças da qualidade de vida que a gente precisa ir tendo, né? Para ter uma saúde melhor. Hoje em dia, muita gente cansada, com dor de cabeça, que não dorme direito, que tem questões gastrointestinais, distensão, gases, azia, e acha que tá tudo bem, vai vivendo, mal sabendo que poderia ter uma ótima qualidade de vida e com mudança da alimentação, com uma coisa que as pessoas têm medo ainda, né, de nutricionista, de dieta e tal. Mas eu busco trazer essa dieta mais tranquila, que eu quero encaixar uma vida saudável na vida que você tem hoje. Eu não quero que você encaixe sua vida na minha. Eu preciso me encaixar na vida que você possui e montando ali junto com você, trazendo opções de acordo com o que eu sei, para te auxiliar, para não, muda isso aqui então, acrescenta isso aqui então, e aos poucos a gente vai se adequando, né? Trazendo um plano individual construído com a própria pessoa. Na verdade, a pessoa sendo um sujeito ativo do seu próprio processo, né? Decidindo junto com você, tendo um profissional, né, especialista, aliado, né, para de fato poder incorporar hábitos saudáveis aí no seu dia a dia. Eu gosto de caminho, né? Ele tem que percorrer. A fim de atingir aqueles objetivos tão esperados. E quando a gente observa que esses hábitos eles são incorporados aí na rotina, as mulheres, principalmente, elas começam a ficar mais tranquilas, menos estressadas, aquelas controla a TPM, né? E acaba passando no ciclo de maneira tão suave e tão bem que a gente não percebe. Tem gente que a mulher que vai ter saúde está de TPM, né? Tem algumas que já encaram aquelas fases de maneira muito mais natural, porque já conseguiram adaptar, né, os seus hábitos como aliados para superar até a alimentação cíclica, né, que é importante. Exatamente. Então, assim, a alimentação que você falou, né, tem que ser diferente do início lá, do período molecular, da fase final. Imagine, né? Imagine que as mulheres que estão aí na menopausa, na pré-menopausa, as demandas também são diferentes. E sem falar que você falou uma coisa muito importante, independente dessa fase, as necessidades individuais elas são muito específicas para cada pessoa. Daí também a necessidade de um profissional qualificado para realmente poder contribuir aí nesse avanço. E a questão dos multiprofissionais, né? Nós temos aliados multiprofissionais aí, né? Sim. Nutricionistas que precisam, né? E que a gente precisa valorizar cada vez mais o papel de vocês na sociedade. Eu acho que realmente vocês têm levado mais qualidade de vida, sim, não só para as mulheres, né? Mas para população como um todo. Então, realmente entender o papel do nutricionista, né? Então, a mulher hoje e a mulher em casa que tem múltiplos papéis, né? Quando ela vai definir o cardápio da família, é um papel muito importante também. E uma coisa também que eu percebo é que esse processo de escolha de cardápio, ele não acontece dentro de casa, né? Às vezes vai acontecer exatamente lá no supermercado, né? Quando a gente vai fazer a aquisição de alimentos para a gente levar para nossa casa. Então, exatamente. Isso também é muito importante e de repente a gente precisa estar incorporando, né, esses hábitos e gradativamente eles são, né, absorvidos no nosso dia a dia e aí a gente consegue, né, ter aí a melhor qualidade de vida, né? Para toda a família, né? Para toda a família, exatamente. E sem excluir aqueles alimentos tão desejados. Mas aqueles tão desejados, eles não serão tão desejados dessa maneira quando você começa a incorporar outros, né? E aí você observa que a sua necessidade do dia, ela já foi ali satisfeita com uma necessidade cada vez menor dessas embalagens. É a exceção, né? O 80-20. 80-20. Pois é, isso é muito bacana, pessoal. Isso é muito bacana. Então, agradecer, né? Eu acho que o primeiro
realmente agradecer. Quero agradecer muito, Thalita, por você estar assim, disponível para vir aqui no canal, né? O canal Vânia Explica está estreando hoje com você aqui, né? Que honra! É com muita alegria, de fato, que a gente disponibiliza essas informações aí para toda a população, que vocês possam divulgar, compartilhar. A live a gente vai estar disponibilizando também no nosso canal do YouTube, né? E a gente quer realmente que essas informações elas possam chegar aí com segurança para toda a população. Por favor, eu queria também que você deixasse seu contato. É importante, né, que você possa contribuir aí, claro, né, para a atuação e para o enfrentamento de alguns problemas que vêm acontecendo para algumas mulheres e que a alimentação pode ser uma grande aliada. Eu queria que você passasse aí esses contatos. E estamos aí à disposição. Espero que mais encontros a gente possa fazer sobre a alimentação. E passa aí o contato pra gente. Se eu pudesse, eu ficava aqui horas falando sobre isso. Eu já gosto de falar, e quando a gente fala sobre o que a gente ama, né? Eu tenho um amor pela nutrição, pelo papel que o alimento tem para controlar ali nossa saúde. Por isso que eu fui para essa área, porque eu vi na minha pele quanto eu falo que a nutrição me salvou. E talvez se eu não tivesse estudado nutrição, ido para essa área de saúde da mulher, eu não tivesse minha vida hoje, minha SOP, endometriose controlada e com conhecimento de que calma, vai dar tudo certo e poder passar isso para outras mulheres também. Então, eu amo isso aqui, mais vezes que tenha, pode me chamar pra gente poder bater um papo de coisas mais específicas. E me sigam lá no arroba Nutrithalita Santana, que eu sempre estou trazendo novidades, sempre falo sobre conteúdos que agreguem, abro caixinhas para ajudar vocês. Me sigam lá, tá? Pra gente poder acompanhar, né? E passar ainda mais conhecimento. E compartilha essa live para aquela sua amiga que tem SOP, que tem endometriose, que tá com candidias, que é gestante, que é mulher no geral, né? Que na fase da menopausa, que precisa ouvir aí um pouco do que a gente compartilhou aqui hoje, tá bom? Grande abraço, gente. Obrigada, viu, Vânia? Foi um prazer. Um prazer todo nosso aqui, né? Eu acho que foi muito bacana o nosso encontro. Espero que tenha sido o primeiro de vários outros, né? Que a gente possa promover aí para os nossos seguidores, para a nossa sociedade, né? Que essa informação possa chegar a quem está precisando. Eu acho que a gente precisa realmente levar uma mudança significativa para a vida das pessoas. Enquanto profissional de saúde, eu fico muito feliz, né, de poder contribuir levando essas informações seguras para a nossa população, trazendo de fato aí cada indivíduo para realmente fazer o seu autocuidado, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né, deste momento, dessa live aqui conosco. Agradeço mais uma vez o tempo que vocês, né, dedicaram para nos ouvir e eu espero que tenha sido muito satisfatório, tá bom? Não esquecem, por favor, sigam lá a gente no Instagram. Qualquer dúvida podem mandar também no direct, tá? Se lembrou de alguma coisa depois, manda pra gente que a gente responde, tá bom? O Instagram que é Vânia, @Vânia Vandenbruck e o nosso canal Vânia Explica. Vânia Explica é o nosso canal lá no YouTube. Por favor, se vocês ainda não conhecem, por favor, sigam lá, inscrevam-se no canal e compartilhem. Logo, logo, a live vai estar disponível também para vocês. Perfeito. Tchau, até o próximo encontro. Um grande abraço e até mais.